Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje nós estamos na nossa segunda aula assíncrona do dia. Portanto, estou fazendo essa segunda gravação, na verdade, terceira gravação, né? Gravação da segunda aula, mas já é a terceira gravação do dia. Nos dois vídeos anteriores, eu fiz a correção da aula 39 e agora, nesse vídeo, a gente vai começar a discutir os conceitos, os conteúdos relacionados à aula 40 e também iremos resolver uma série de exercícios. Portanto, preste atenção máxima aqui, tá ok? Então, olha só, novamente a gente está lidando com triângulos, então percebam que triângulos é um conteúdo muito importante e que a gente tem muita coisa que envolve essa parte de triângulos, tá certo? Então aqui a gente vai ver uma relação muito importante. Então, o primeiro passo é ver qual que é o nome da nossa aula. Então, nós temos o círculo inscrito no triângulo. O que é o círculo inscrito no triângulo? É aquele círculo que está dentro do triângulo. Então, vejam só nessa figura que nós temos. Nós temos um triângulo ABC. Dentro desse triângulo, nós temos um círculo. Ele está de uma cor aqui meio esverdeada, não é? Então, esse círculo aqui, ele é um círculo inscrito no triângulo. Então, nós temos que a razão dele, nós temos que o raio, primeiro, o que é o raio? É esse segmento, né, que vai do centro da circunferência até chegar na borda dele. Então, esse raio vai ser igual à área desse triângulo, que a gente está representando pela letra S, que também a gente pode chamar de superfície. Então, esse raio desse círculo inscrito nesse meu triângulo vai ser igual à superfície, ou seja, a área do triângulo, dividido pelo semiperímetro. Então, repito, nós temos esse triângulo ABC, temos esse círculo inscrito ao triângulo, o raio desse círculo vai ser igual à área do triângulo, a superfície do triângulo, dividido pelo semiperímetro. Tá certo? Então, essa definição, essa razão vai ser muito importante para a gente. Então, o que está escrito aqui? A razão entre a área S de um triângulo e o seu semiperímetro P é igual ao raio da circunferência inscrita. Então, só lembrando que semiperímetro, o que é um semiperímetro? É metade do perímetro. E o que é o perímetro? A soma de todos os lados. Então, esse pezinho seria este lado, mais esse outro, tudo dividido por 2. Ok, meus queridos? Então, a gente vai aplicar isso nos demais exercícios e relembrando uma série de outras coisas, como, por exemplo, a fórmula de Heron. Então, vamos aqui para a próxima tela. Não foi. Agora foi. Mágica. Deixa eu só arrumar aqui, um pouquinho mais para cá. Vamos aumentar aqui. Pronto, só mais um pouquinho. Pronto, melhorou. Então agora, olha só, no exercício 1, nesse exercício 1, que página que é? Página 272, ele fala o seguinte. Então só lembrando, em que frente nós estamos? Estamos na frente B. Frente B, apostila 2. Então, voltando novamente aqui. Aula 40, página 272. Então, peguem a apostila 2, a frente B, página 272. Certo? Então, no exercício 1, referente a essa aula, ele fala o seguinte: no triângulo ABC, ele fala que AB é igual a 13, BC é igual a 14 e AC é igual a 15. Então, ele primeiro pede para a gente calcular a área do triângulo ABC. Então, existem algumas formas de se calcular a área de um triângulo. A gente viu, ao decorrer desse tempo, todas as formas possíveis e imagináveis de se calcular a área de um triângulo. Seja no ano passado, que a gente viu várias vezes, nos integrais,
Então sempre a gente trabalhou muito o triângulo. E em uma dessas aulas a gente viu como como que se calcula a área de um triângulo, conhecendo seus três lados através de quem? Através da chamada fórmula de Heron. Então, para a gente calcular a fórmula de Heron, primeiro a gente precisa encontrar quem? O pezinho. Quem é o pezinho? É o semiperímetro. E o que é o semiperímetro? É a metade do perímetro. Ou seja, eu somo os três lados e divido por quanto? Por 2. Quem são os três lados? É 13, 14 e 15. 13 mais 14 vai dar 27, certo? 27 mais 15 vai dar 42. E 42 dividido por 2 é igual a 21. Então, essa é a primeira forma, primeira parte de se calcular, calculando o semiperímetro. Calculando o semiperímetro, a gente faz a raiz quadrada de quem? Desse semiperímetro, a gente repete aqui, vezes esse mesmo semiperímetro, menos um lado do triângulo, que no caso é 13, vezes, de novo, esse mesmo semiperímetro, menos o segundo lado do triângulo, que é 14, vezes esse mesmo semiperímetro, que é 21, menos o terceiro lado, que é quanto? Que é 15. Então fica 21, 21 menos 13 dá 8, 21 menos 14 dá 7 e 21 menos 15 dá 6. Calculando tudo e tirando a raiz, temos então que a área desse nosso triângulo é 84. A gente apenas aplicou a formulazinha de Heron, certo? Bem, só lembrando aqui como que é essa fórmula de Heron, só para recapitular. Nós temos aqui, eu vou chamar esse lado de A, esse lado de B e esse lado de C. Então, primeiro, o semiperímetro vai ser igual ao lado A mais o lado B mais o lado C. Tudo isso dividido por quanto? Dividido por 2. Então, a área do meu triângulo vai ser igual a raiz quadrada de Pzinho vezes o Pzinho menos A vezes o Pzinho menos B vezes o Pzinho menos C. Então, essa fórmula de Heron é isso que a gente aplicou para encontrar essa área desse nosso triângulo, que no caso mede 84. Aí, como ele não fala se é centímetros, metros, quilômetros, a gente vai falar 84 UA. A gente fez uma série de exercícios como esses, tanto ano passado, creio que esse ano também a gente relembrou essa parte. Passando para o item B, no item B nós temos o seguinte: sendo R o raio da circunferência inscrita no triângulo ABC e I o incentro dessa circunferência, calcule em função de R as áreas do triângulo ABI, triângulo BCI e triângulo CAI. Então vamos pegar algumas cores aqui só para a gente visualizar então esses nossos triângulos. Eu quero marcar a cor. Que legal. Então vou pegar essa cor aqui. Então primeiro notem. Deixa eu achar meu mouse aqui. Pronto. Eu vou marcar esse triângulo aqui. Então, esse triângulo que eu estou marcando desse azul é o triângulo ACI. É o triângulo ACI. Deixa eu pegar uma outra cor. Cadê? Onde foi que eu vi? Vou pegar a tinta, opções de seta. Não tem cor. Gráfica. Cor da tinta, isso.
a gente vê um azul mais escuro. Então esse azul mais escuro, notem, vou marcar meu triângulo BCI. Esse triângulo BCI. E por fim, deixa eu pegar uma outra cor. Com vermelho. Então, um triângulo ABI. Então, notem que a gente dividiu esse meu triângulo todo, esse triângulozão todo, em 3 triângulos. Esse triângulo aqui é o triângulo ABI. Triângulo ABI. Deixa eu ver se eu lembro que cor é. Acho que é essa cor aqui. Esse aqui é o triângulo ACI. E por fim o azul. Cadê o azul? Nós temos cor da tinta, temos esse azul, talvez seja. Então, triângulo BCI. Ok, meus queridos? Então, fizemos aqui os 3 triângulos. Então, entendemos quais eram esses 3 triângulos. Então, repito o que o enunciado falou. Se no R, o raio da circunferência escrita no triângulo ABC, e I, o centro dessa circunferência, calcule em função de R as áreas do triângulo ABI, ACI e CAI. Então aqui, meus queridos, no que a gente vai voltar? A gente vai voltar a calcular a área do triângulo, a utilizar aquela primeira formulazinha que a gente já viu. Isso em aulas anteriores, desde do ano passado, pelo menos. Mas que vocês já viram aí em séries anteriores, antes do primeiro ano. Então, como que se calcula a área de um triângulo? Existem diversas maneiras. Uma delas é calcular a base vezes a altura e dividir tudo por quanto? Por 2. Então, primeiro, vamos pegar o triângulo ABI. Então, esse triângulo que está aqui de vermelho, o triângulo ABI. Notem que essa medida aqui, meus queridos, ele vai ser o quê? Vai ser o raio da circunferência, e ao mesmo tempo que é o raio da circunferência, é a altura do triângulo, certo? Então, se eu quero calcular a área dele, é só eu fazer base, que no caso a base é esse segmento AB, que no caso é 13, vezes a altura, que no caso é o raio, e dividir tudo por 2. Então, aqui, ó, meus queridos, a área do triângulo ABI é dado nessa medida, nessa expressão. A base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? O segmento AB, que no caso mede quanto? 13. Quem é a altura? É o raio, que a gente chama de R. E tudo dividido por 2, porque é a forma de se calcular a área de um triângulo. Base vezes a altura, divide tudo por 2. Agora vamos aqui nesse nosso triângulo BCI, que é esse triângulo de azul mais escuro. De novo, para calcular a área dele, a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar da base vezes a altura dividida por 2. Quem é a base nesse caso? É o segmento BC. Quanto que mede o segmento BC? 14. Então fica 14 vezes a altura. Quem que é a altura? O raio da circunferência. Então 14 vezes o raio dividido por tudo por 2. 14 dividido por 2 é 7. Então a área desse meu triângulo BCI é 7R, ou seja, 7 vezes o raio. E por fim, no último triângulo ACI, vai ser essa base AC dividido pela altura, que no caso também é o raio. Então AC mede 15,
e a altura é R. Então, a área desse triângulo ACI, em função do R, vai ser 15 vezes o R, dividido tudo por quanto? Por 2. Certo, meus queridos? Por fim, agora vamos para o item C. Só voltando um pouquinho, deixa eu voltar desse desenho que eu fiz. Não tem esse meu triângulo todo, esse triângulo ABC? Não tem esse triângulo ABC todo? Vejam só, eu não tenho que a área desse triângulo ABI não vai ser para a gente igual a 13R dividido por 2? Eu não tenho que a área desse triângulo azul escuro vai ser igual a 7HR. E eu não tenho que esse azul escuro, esse azul mais clarinho, não vai ser igual a 15R sobre 2? E nota, eu não tenho que meu triângulo ABC, todo esse meu triângulo grandão, ele não ficou dividido em 3 triângulos? Então, se eu juntar a área desse triângulo vermelho, que é 13R sobre 2, mais a área desse triângulo azul escuro, que é 7R, mais a área desse outro triângulo azul claro, que é 15R sobre 2, na hora que eu juntar essas 3 áreas, eu vou ter a área desse meu triângulozão grande, que é isso que eu vou escrever aqui. Então, olha só, somando a área daqueles 3 triângulos que eu dividi na figura anterior, a gente vai ter a área do triângulozão grande. Só que a área do triângulozão grande, olha só que espetáculo. A gente já calculou no item A, que é quanto? 84. Então, essas 3 áreas aqui, essas 3 áreas que estão aparecendo, eu vou somar elas todas. Então, na hora que eu somar, deixa eu pegar agora a seta. Na hora que eu somar a área daqueles 3 triângulos, vai ser a área do triângulozão todo. E a área do triângulozão todo a gente já tem, que é quanto? 84. Então, aqui a gente vai descobrir que o raio é igual a 4. E deixa eu fazer a conta toda, passo a passo. Então, olha só, vamos igualar todos os denominadores. Vamos deixar tudo um denominador 2. Então, fica 3R sobre 2 mais 14R. Vamos colocar 14R. 7R, não é a mesma coisa que 14R sobre 2? Sim, é só multiplicar aqui em cima e embaixo por 2. Então, 7R, mesma coisa que 14R sobre 2. E eu estou deixando no mesmo denominador. Para quê, meus queridos? Para poder fazer a soma. E aqui mais 15R sobre 2 igual a 84. Olha só o que vai acontecer. Quando a gente está somando duas ou mais frações, em que os denominadores, ou seja, que a parte de baixo são todas iguais, então a gente mantém o denominador, então mantém esse 2 aqui, e soma os numeradores, que vai ser 13 mais 14 mais 15, vai dar 13 mais 14 é 27, 27 mais 15, 42. Então, 42 aqui, igual a 84. Então, o que vai... 42R, né? Não pode esquecer que é 42R. Porque eu somei 13R, mais 14R, mais 15R. Tudo deu quanto? 42R. Então, 42R dividido por 2 é igual a 84. Então, o que vai acontecer? Esse 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, 42R vai ser igual a 168. Esse 42 que está multiplicando, o R passa dividindo. 168 dividido por 42 é igual a 4. Portanto, R é igual a 4. Certo, meus queridos? Então, essa foi a nossa aula síncrona de hoje. Espero que todos vocês tenham compreendido. Para o vídeo não ficar muito longo, terminamos por aqui. E em seguida fazemos mais alguns exercícios. Espero que vocês tenham compreendido. E qualquer dúvida é só mandar para mim. Um forte abraço, fiquem com Deus
e até mais. Tchau, tchau.